Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Os últimos dias da minha mãe. Boa noite, Luciano e amigos. Eu acompanho o canal há muito tempo e só agora eu me senti à vontade para contar a minha história. Meu nome é Silvana e essa noite eu quero contar a vocês como foram os últimos dias da minha mãe antes de falecer devido a uma doença renal. Isso aconteceu no Hospital Adão Pereira Nunes, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2013. Minha mãe sofria de uma doença renal que havia começado 5 anos antes, o que resultou na perda da função dos seus rins. Ela precisava de diálise para sobreviver à sua condição. Lamentavelmente, com o tempo, ela desenvolveu uma infecção muito grave da qual não conseguiu se recuperar. Ela passou 26 dias hospitalizada antes de infelizmente falecer. 5 dias antes de sua partida, em um momento em que sua saúde não parecia estar tão deteriorada, minha mãe de repente começou a me perguntar: Sil, o que essas crianças estão fazendo aqui no quarto? Essa pergunta me surpreendeu muito, pois não havia nenhuma criança lá. Eu respondi que não havia ninguém ali, mas ela insistia. Como assim não? Dá para ouvir várias crianças brincando e fazendo bagunça. Eu fui chamar a enfermeira para que examinasse, pois eu pensei que ela estava delirando. Mas a enfermeira disse que estava tudo bem após verificar seus sinais vitais e fazer-lhe algumas perguntas. A enfermeira me segurou pelo braço e disse em voz baixa: não se assuste. Às vezes, essas coisas acontecem com pacientes graves. Eu sinceramente não entendi bem o que ela queria dizer e eu apenas sorri. Eu fiquei muito assustada quando a minha mãe me disse isso, pois a minha avó materna, nos seus últimos dias de vida, dizia exatamente a mesma coisa. Ela também dizia que via crianças correndo, rindo e brincando dentro do seu quarto. Por isso eu fiquei com medo quando a minha mãe me disse isso. Eu não conseguia evitar lembrar desse detalhe. Mais tarde, minha mãe continuou insistindo que eu encontrasse aquelas crianças que estavam brincando ao redor da sua cama e não a deixavam dormir. Ela ficava reclamando sem parar, até que se sentou na beira da cama. Eu fiquei espantada ao vê-la desse jeito, pois normalmente ela não conseguia fazer isso sozinha, devido à dor intensa que ela sentia. Mas naquele momento pareceu que a dor havia passado, e ela ficou sentada olhando fixamente para uma mesinha que ficava no canto do quarto, daquelas onde as refeições são servidas, e então ela sorriu. Depois ela começou a rir sozinha. De novo eu fiquei assustada, pois eu não via nada. Então eu perguntei: o que houve, mãe? Do que você está rindo? E ela me respondeu: é que meu irmãozinho veio me visitar. Eu não consegui compreender a que ela se referia, então eu perguntei do que ela estava falando e que irmãozinho era esse. Ela então me respondeu sorrindo: ali, aquele menino encostado na mesa. É o Marquinhos, meu irmãozinho. Ele faleceu quando tinha 7 anos. Eu não sei bem de quê, porque ele nasceu bem antes de mim. Eu só o conheci por meio de fotos. Mas eu sei muito bem que é ele quem está ali. Eu continuei insistindo que não havia ninguém ali, mas ela parecia muito segura do que estava vendo. Claro que está. Olha ele ali. Ele está usando uma camisa azul quadriculada. Seu cabelo está penteado de lado, como a minha mãe fazia. Ele tem um sorriso muito bonito. Depois de ficar assim por algum tempo, ela disse muito seriamente e até um pouco temerosa: ele quer que eu vá brincar com ele. Assim que ela disse isso, o seu sorriso desapareceu. Então ela se deitou na cama, fechou os olhos e muito rapidamente ela adormeceu. Luciano, eu fiquei paralisada.
Eu não sabia se ela estava piorando ou se era outra coisa, mas eu sabia muito bem que isso não era normal. À noite eu fui dormir em casa e um parente nosso ficou cuidando dela. Na manhã seguinte, eu voltei ao hospital para continuar cuidando dela. Eu conversei com um dos médicos e eu contei todas as coisas que ela dizia estar vendo. O médico me disse que, lamentavelmente, minha mãe não estava respondendo como esperado aos antibióticos, que a infecção estava avançando muito rápido e, infelizmente, não havia muito o que fazer além de esperar para ver se, com o tempo, os medicamentos fariam efeito, pois os remédios que estavam sendo administrados eram os mais fortes que existiam. Ele me pediu para pensar muito sobre o que estava acontecendo. Talvez fosse sobre isso que a enfermeira havia falado comigo. Naquela tarde, minha mãe estava dormindo e eu assistia a televisão para passar o tempo. De repente eu senti uma espécie de corrente de ar frio. Era algo muito estranho. Eu não sei como descrever, mas era algo muito, muito estranho. Eu senti como se uma pessoa passasse na minha frente, mas eu não vi ninguém. Até uma daquelas cortinas de plástico que há nos hospitais se mexeu. Mas de onde veio o ar, se o quarto estava fechado? Nesse momento, minha mãe se sentou na cama novamente reclamando da dor e ela me pediu para abrir a porta. Eu perguntei por quê e em seguida eu disse que era horário de visitas e estava muito barulho lá fora e ela não ia conseguir dormir. Mas ela insistiu dizendo que não se importava e mais uma vez me pediu para abrir a porta. Eu fiquei muito confusa e chamei a enfermeira para dar uma olhada nela. E de novo, ela fez todo o procedimento de antes, verificou todos os sinais vitais dela e me disse que tudo estava bem. A enfermeira me perguntou por que eu pedi que ela a examinasse, e eu disse que algo muito estranho estava acontecendo naquele quarto. Eu expliquei que havia correntes de ar muito frias e que minha mãe estava muito inquieta. A enfermeira me respondeu que a minha mãe estava muito doente, mas estável dentro da sua gravidade. Ela me disse para eu me acalmar que os pacientes muitas vezes fazem coisas que para nós não fazem sentido e que nem sempre têm explicação. Ela mencionou que há coisas que nós não podemos ver e nem ouvir, mas eles podem. Eu devo confessar que ao ouvir essas palavras eu fiquei com muito medo e eu tive um mau pressentimento. Minutos depois, minha mãe voltou a me pedir para abrir a porta. Mais uma vez eu disse que era melhor não, e então ela me disse: é que a sua tia Juliana está me procurando e não está conseguindo me encontrar. Ela diz que precisa falar comigo. Essas palavras me deixaram com muito medo, pois a minha tia Juliana já havia falecido há muito tempo. O meu terror era pensar na possibilidade de que a minha mãe realmente a estivesse vendo. Então eu respondi: mas mãe, a tia Juliana já morreu há mais de 10 anos. Minha mãe me olhou nos olhos e eu senti um forte calafrio quando ela disse: sim, eu sei, mas ela está aqui pelos corredores e está me procurando. Eu tenho que falar com ela. Eu estou bem, pare de se preocupar comigo. Tem coisas que mesmo se eu te explicar você não vai entender. Só faça o que eu estou te pedindo. Por favor, abra a porta. Meus amigos, vale mencionar que a minha mãe, quando estava saudável, trabalhava como chefe de enfermagem, então ela sabia muito bem sobre a gravidade da sua doença. Eu também estava consciente de que também havia coisas que a minha mãe sabia e que ela não queria me dizer. Eu abri a porta como ela pediu, e depois de ficar alguns minutos deitada com os olhos fechados, a minha mãe me disse: eu consegui falar com a sua tia. Ela estava parada junto ao balcão da enfermagem e não me encontrava. Isso me deixou gelada. Eu estava com muito medo, mas mesmo assim eu criei coragem para perguntar: e o que ela te disse, mãe? Ela sorriu e me respondeu: não se assuste, não é nada ruim. Depois de me dizer isso, ela virou-se e adormeceu, e ela permaneceu dormindo o resto do dia. No dia seguinte, minha mãe não acordava. E se o fazia, era apenas por breves momentos, e logo ela voltava a dormir.
Mas médicos vieram fazer diversos exames e depois nos chamaram. Nesse dia, o meu irmão e a esposa dele estavam lá comigo. Foi quando eles nos deram a terrível notícia. Nos disseram as palavras que nenhum filho quer ouvir. Naquele momento, meu coração se partiu. Eles nos disseram que a minha mãe tinha septicemia, que a infecção já estava muito avançada, havia entrado na corrente sanguínea e não havia nada que eles pudessem fazer. Era uma questão de horas até que minha mãe nos deixasse. Eu e meu irmão nos abraçamos e choramos muito. Estávamos desesperados e perguntávamos a Deus por que Ele estava fazendo isso com a gente e por que isso estava acontecendo com ela. Depois de chorar muito, entendemos que precisávamos estar bem por ela. Precisávamos estar tranquilos para dar-lhe paz em seus últimos momentos. Eu pedi ao pastor da igreja que eu frequentava na época para ir até lá para lhe dar uma palavra de conforto. Minha mãe acordou e conversou com ele. Nós os deixamos a sós, e quando ele saiu, ele nos disse que a minha mãe estava em paz espiritualmente, que ela estava mais tranquila e que agora ela tinha dormido. Ele nos disse que quando ela partisse desse mundo, que era para ficarmos em paz, pois ela estaria com Deus. Nós choramos muito, mas no final aceitamos. Já à noite, a minha mãe acordou e pediu para falar com meu irmão e comigo. Ela nos disse que se sentia mal, que já não tinha forças e que queria saber o que os médicos haviam nos dito e o que estava acontecendo com ela. Nós explicamos tudo e nós três choramos juntos por muito tempo. Quando finalmente nos acalmamos, minha mãe ficou deitada olhando para o teto, mas em um momento ela se virou muito séria e ela não parava de olhar para o lado da cama, exatamente no ponto onde colocam o pedestal com o soro. Vimos que ela fez uma expressão de terror. Então perguntamos se ela estava bem, e ela nos disse que sim, mas perguntou quem era o homem de preto que estava parado ao lado dela. No quarto só estávamos nós três. Então perguntamos a que homem ela se referia. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o mesmo lugar, e de repente ela começou a chorar muito. Meus amigos, minha mãe estava inconsolável, e meu irmão e eu não sabíamos o que fazer e nem como acalmá-la. Depois ela se tranquilizou um pouco e nos perguntou: "Eu já morri, não é verdade?" Meu irmão e eu ficamos sem palavras. Impossível dizer qualquer coisa em uma situação dessas. Meu irmão e eu nos entreolhamos e dissemos: "Claro que não, mãe, você está aqui com a gente." Eu peguei a sua mão e disse: "Nós estamos aqui." Então ela me olhou e eu nunca esquecerei as palavras que ela disse e a maneira como ela as disse. Seu olhar refletia muito medo e tristeza. "Eu vou morrer, não é? Por isso ele está aqui. É isso que esse homem faz." Depois de me dizer isso, ela fechou os olhos, colocou a cabeça no travesseiro, virou-se e se foi para nunca mais acordar. Essa foi a última vez que falamos com ela. Minha mãe faleceu no dia seguinte, às 2 da tarde. A funerária foi buscar o corpo da minha mãe e os preparativos para o funeral foram feitos. A noite chegou e meu irmão e eu fomos passar a noite com ela na funerária. O serviço começaria no dia seguinte, mas não queríamos deixá-la sozinha. A funerária foi fechada, pois moramos em um lugar que não é muito seguro e ninguém chegaria até a manhã seguinte. O senhor da funerária disse que poderíamos ficar ali e que, se quiséssemos, poderíamos nos deitar nos sofás das salas de espera e até dormir se assim desejássemos. A verdade é que não pretendíamos fazer isso, mas no final o cansaço acabou nos vencendo. Por volta das 2 da manhã, eu fui acordada por um ruído muito estranho. O caixão da minha mãe estava sobre bases de granito muito grandes e pesadas, mas parecia que o caixão estava prestes a cair, como se estivesse escorregando muito lentamente. Eu acordei o meu irmão e eu contei o que estava acontecendo.
Ele prestou atenção e depois de alguns segundos, ele também percebeu a mesma coisa. Rapidamente chamamos o funcionário da funerária, que, alarmado, foi ver o que estava acontecendo. Todos entramos na sala, mas tudo estava em seu lugar. Isso aconteceu várias vezes durante a noite, até que o senhor se virou para nós e disse que ele também estava ouvindo o mesmo barulho, mas ele não sabia o que estava causando isso. Nós ficamos muito assustados, mas não havia nada que pudéssemos fazer. As horas passaram, o sol nasceu e as pessoas começaram a chegar. Meu irmão foi dormir em casa por um tempo e eu fiquei com a minha cunhada, mas eu acabei dormindo na funerária. Nos meus sonhos, eu vi a minha mãe. Ela usava as mesmas roupas que seu corpo estava vestindo dentro do caixão. Ela ficou na minha frente, sorriu para mim e disse: "Não chore mais. Eu me sinto bem aqui onde eu estou, já não me dói mais nada. Eu quero que você fique tranquila." Depois, ela segurou meu braço e foi embora. Luciano, depois de tudo isso, eu acredito que realmente existe vida após a morte. Eu já sonhei com a minha mãe várias vezes e ela sempre tem algo a me dizer. Nos meus sonhos, ela me disse que teve pouco tempo e que recebeu permissão para vir por apenas um momento, mas que ela queria me ver e saber como eu estava. Nos meus sonhos eu sempre a vejo bem, mais jovem e cheia de vida. Meu pai faleceu 1 ano depois dela. Eles permaneceram casados por 49 anos e foram muito felizes juntos. Todo mundo diz que ela veio buscá-lo. Eu sei que a minha mãe cuida de nós do céu e ela está sempre atenta a nós. Da nossa parte, sempre tentamos fazer o bem, mantendo a esperança de que um dia nos reuniremos novamente e eu poderia abraçá-la e dizer o quanto eu a amo e eu sinto falta dela. Essa é minha experiência e eu queria compartilhá-la com todos vocês. Eu desejo a todos uma boa noite, agradecendo sempre por me ouvirem. Um estranho acontecimento. Boa noite, Luciano. Não foi fácil me animar a compartilhar essa história porque eu não gostaria de colocar em risco a credibilidade da minha profissão, então eu prefiro que meu nome não seja mencionado. O meu serviço social para concluir a minha graduação como médico geral aconteceu em 2007 e eu tive que realizá-lo em uma comunidade nos arredores da cidade de Aracaju, onde eu moro até hoje. Essa comunidade se chama Ocupação das Mangabeiras. Primeiro, haviam instalado um centro de atendimento médico por lá, e eu e mais 2 colegas fomos enviados para essa pequena comunidade. Aquele lugar tinha suas carências como toda a comunidade, mas era habitada por uma gente muito calorosa, muito amável e atenciosa. Sinceramente, todos conversavam com a gente por lá, às vezes até levavam lanches para a gente. Eles fizeram com que a gente se sentisse em casa rapidamente, mas houve uma semana em que tudo isso mudou. O meu turno era o da tarde e o da noite. Éramos 2 enfermeiras, 2 médicos, incluindo eu, e um supervisor que supostamente deveria estar com a gente, mas nós o vimos apenas no primeiro dia da campanha. Naquela tarde, eu notei que algumas pessoas da comunidade falavam entre si sobre um determinado assunto, mas eu não sabia se esse assunto tinha alguma relação com o que eu vou contar. Quando anoiteceu naquele dia, eu estava jantando. Meu colega médico havia ido visitar uma família 2 ruas dali para uma consulta domiciliar, já que o paciente não estava conseguindo se mover. Por isso eu estava sozinho no consultório naquele momento. De repente, eu ouvi as enfermeiras levantando a voz do lado de fora da tenda onde estávamos. Parecia que elas estavam discutindo, e eu saí para ver o que estava acontecendo. Eu vi que elas estavam discutindo com o rapaz. Elas diziam que ele não podia ser atendido naquele estado, já que ele estava visivelmente embriagado. O rapaz, insistindo, me viu e pediu que por favor eu o atendesse,
dizendo que tinha acontecido uma coisa com ele na noite anterior. As enfermeiras apenas me olhavam como se dissessem para eu não atender, fazendo sinais com a mão, indicando que o jovem, que aparentava ter no máximo 20 anos, estava embriagado. Mas eu o via mais assustado do que bêbado, por isso sugeri que poderíamos ver o que estava acontecendo. Minhas colegas não gostaram da ideia, e eu as entendo, mas eu sabia que precisávamos manter um bom relacionamento com a comunidade. Com cautela, eu levei o rapaz ao consultório. Eu não descartei que ele pudesse estar sob efeito de álcool, pois o cheiro era perceptível. Eu perguntei por que ele tinha vindo, e ele, apesar de tudo, falava com clareza. Parecia muito lúcido e apenas um pouco desorientado. Ele conseguia me olhar nos olhos sem problemas e me disse que algo havia acontecido na noite anterior. Ele levantou a camisa e me mostrou algo muito estranho. Ele contou que no dia anterior ele havia ido visitar um amigo no final da tarde e que havia passado a noite em uma chácara a 1 ou 2 quilômetros de distância. Como ele tinha uma bicicleta, ele não teve problemas em voltar, mas uma das rodas furou porque ele decidiu pegar um caminho usado por pedestres e provavelmente passou por algo que furou o pneu. Então, enquanto ele caminhava com a bicicleta, ele disse que ouviu alguém correndo atrás dele, mas ele não conseguia ver quem era. Ele afirmava, muito assustado, que parecia algo pesado correndo, mas ele não conseguiu ver quem era. De repente ele disse que sentiu um arranhão nas costas e caiu. Ele tentou se levantar, mas ele dizia que a dor era insuportável. Ele sentiu a camisa úmida e quente, provavelmente devido ao sangue. Ele disse que conseguiu se levantar e disse que um cachorro que andava sob 2 patas saiu do meio do mato e o derrubou novamente, mordendo seu braço. Amigos, eu já vi pacientes sob anestesia, outros sob efeito de bebidas ou algumas substâncias, e esse paciente, apesar de cheirar a álcool, não parecia estar mentindo e nem alucinando. Ele afirmava com seriedade que um cão em 2 patas o havia atacado. Ele contou que, como pôde, se livrou daquele cachorro, mas ele o arranhou no abdômen enquanto eles lutavam. A criatura o segurava o tempo todo e ele só conseguiu se livrar quando o atingiu com as mãos. O cachorro se afastou e ele fugiu, deixando a bicicleta para trás com o cachorro atrás dele. Ele dizia que o cachorro não corria tão rápido, mas que ele não conseguiu se distanciar dele. Era, como ele repetia, um cachorro correndo como uma pessoa. Ele disse que quando chegou à comunidade, ele simplesmente perdeu o cachorro de vista. Ele não quis vir consultar de imediato porque, ao chegar em casa, como ele vivia sozinho, ele tomou banho, lavou as feridas e acabou dormindo. Ele disse que talvez tivesse desmaiado devido à perda de sangue, mas ao acordar, as cicatrizes que ele me mostrou estavam lá, mas o ferimento parecia ter se fechado da noite para o dia. Luciano, essas cicatrizes eram impactantes, mas não fazia sentido que elas tivessem cicatrizado tão rapidamente. Quando vi, eu pensei que se alguém tivesse sofrido aquelas feridas, teria sido muito difícil sobreviver sem atendimento médico, ou poderia até mesmo ter morrido na hora. O mais estranho é que as feridas que ocorreram na noite anterior já estavam cicatrizadas como se tivessem passado meses. Apesar de tudo, eu não podia deixar que isso me influenciasse, pois talvez ele estivesse confuso por causa do álcool ou algo assim. Quando eu perguntei a ele como as feridas tinham cicatrizado tão rápido, ele ficou pensativo e disse que nem ele mesmo sabia. Ele também mencionou que a sua pele estava queimada de sol, pois ele havia passado 2 dias nessa chácara e lá tinha uma piscina e ele andou sem camisa o dia todo. Sua família não sabia o que havia acontecido com ele na noite anterior. Ele me contou que ele estava um pouco envergonhado e que havia começado a beber para tentar fazer com que a dor passasse, porque ele não tinha nenhum medicamento em casa para tratar daquelas feridas. Ele não queria sair porque ninguém iria acreditar nele, mas ele não aguentou mais, pois ele sentia como se as feridas estivessem queimando por dentro.
Por isso, ele veio procurar ajuda. Luciano, sinceramente, eu não sabia o que fazer, por mais que eu examinasse as feridas. As enfermeiras também examinaram, e a única coisa que pudemos fazer naquela noite foi lhes dar alguns remédios. Ele os tomou e passou um tempo em observação. Nós não sabíamos o que havia acontecido, e mais tarde ele nos disse que a dor havia diminuído e nós o liberamos. Durante todo o tempo em que estivemos ali, cerca de 2 meses, ele não voltou e não soubemos mais o que aconteceu com ele. Na verdade, nem perguntamos o seu nome, o que foi um erro da nossa parte. Por isso, nenhum dos vizinhos pôde nos ajudar a descobrir quem ele era. Contamos a outros colegas sobre isso, alguns que tinham trabalhado naquela mesma comunidade, mas eles nunca ouviram falar de nada parecido. Então nunca soubemos o que realmente aconteceu naquela noite. Eu só espero que aquele rapaz tenha ficado bem. Essa foi a minha história, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite. A enfermeira que me acompanhou. Saudações a todos do canal. Meu nome é Cristiano e eu sou de Brasília. Há 9 meses eu precisei ficar internado no hospital porque eu estava com problemas no fígado. Eu passei por uma cirurgia e, por sorte, tudo correu bem. Os médicos me disseram que se eu seguisse todas as recomendações, eu me recuperaria muito rápido. Embora eu me sentisse aliviado, toda essa experiência foi muito cansativa e um pouco estranha. As visitas dos meus familiares e amigos me ajudaram a manter o ânimo, mas houve momentos em que eu me senti sozinho e muito preocupado. Cada dia no hospital era uma mistura de alívio e ansiedade. Médicos e enfermeiras entravam e saíam do meu quarto, verificando como eu estava e garantindo que tudo estava bem. Após a operação, eu precisei ficar mais alguns dias no hospital para me recuperar. Na última noite, já era tarde e eu estava dormindo um sono bem pesado. Meu filho mais velho ficou para me fazer companhia, mas em algum momento ele saiu do quarto e eu fiquei sozinho. Naquela hora, o hospital estava muito silencioso. Só se ouviam alguns ruídos distantes pelos corredores e a luz da lâmpada mal iluminava o quarto. O ambiente parecia estranho e o silêncio fazia qualquer pequeno som parecer mais alto, como o murmúrio de vozes ou o som de uma maca se movendo. De repente eu senti uma mão fria tocar o meu braço, bem onde estava o soro. Eu acordei assustado com o quão gelada aquela mão estava. Ao abrir os olhos, eu vi uma mulher com um uniforme de enfermeira. O uniforme era branco e muito simples, diferente dos que eu tinha visto nos dias anteriores. Ela usava uma touca que parecia de outra época, como se não fizesse parte dos uniformes modernos do hospital. Ela não disse nada. Apenas verificou o catéter e saiu em silêncio, parecendo não querer me incomodar ou quebrar o silêncio do quarto. Seus movimentos eram muito lentos e cuidadosos, como se já tivesse feito aquele trabalho muitas vezes antes. Mas algo na sua expressão, na maneira como ela evitava me olhar diretamente, me deixou muito desconfortável. Logo depois que ela saiu, meu filho entrou no quarto e perguntou por que eu estava acordado e se eu estava me sentindo mal. Eu disse que não e que uma enfermeira havia acabado de me ver. Ele me olhou confuso. Que enfermeira? Ele perguntou. Nesse momento, outra enfermeira entrou usando o uniforme que eu já conhecia. Eu contei o que aconteceu e ela me olhou surpresa, dizendo que só havia 4 pessoas de plantão naquela noite, incluindo ela, e que não havia mais ninguém trabalhando naquele setor. O comentário do meu filho e a expressão da enfermeira me fizeram duvidar por um momento do que eu tinha visto. Talvez eu estivesse sonhando ou os medicamentos me confundiram. Eu descrevi a mulher o melhor que eu pude e a enfermeira ficou séria e disse:
Aqui ninguém usa esse tipo de uniforme. Isso era usado há décadas. Depois ela foi falar com os colegas e, mesmo tentando ser discretos, eu ouvi quando um deles disse: "Sim, eu também a vi há alguns dias. A imagem dela estava refletida no vidro do banheiro, mas quando eu olhei não havia ninguém." Meus amigos, ao ouvir isso, eu percebi que o que eu vi não era apenas a minha imaginação. Eles também a viram, mas ninguém queria falar muito sobre o assunto. Parecia que havia um acordo entre o pessoal do hospital para não assustar os pacientes. Os comentários que eu ouvi confirmaram que a presença daquela enfermeira não era novidade para eles. Eu tentei não pensar muito nisso, pois eu havia recebido alta e já estava me preparando para ir embora. Enquanto meu filho arrumava nossas coisas e eu vestia uma camisa, ele saiu novamente para falar com o médico e garantir que estava tudo certo. Então, eu vi a enfermeira outra vez. A mesma mulher passou na frente da porta do quarto e algo na maneira como ela se movia me deixou muito nervoso. Ela não andava como uma pessoa normal. Ela parecia deslizar sem fazer barulho. Ela não me olhou, apenas atravessou o corredor e desapareceu ao virar para outro quarto. Essa visão me deixou gelado e o meu corpo inteiro se estremeceu. Eu senti a minha respiração acelerar e eu tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que não fazia sentido me assustar. Talvez houvesse uma explicação lógica, ou talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas algo dentro de mim dizia que o que eu estava vendo não pertencia a esse mundo. Alguns minutos depois, 2 médicos entraram para me dar instruções sobre a minha recuperação. Eles notaram que eu estava agitado e perguntaram se eu estava me sentindo mal. Eu disse que eu havia acabado de ver a enfermeira passar. Os médicos ficaram em silêncio por um momento, se entreolharam como se soubessem bem do que eu estava falando. E então um deles me disse com a voz calma: "Não se preocupe, ela costuma aparecer por aqui, mas ela não vai te fazer mal." Isso me deixou sem palavras. Eu não sabia como reagir e apenas assenti lentamente. Os médicos tentaram mudar de assunto rapidamente, me dando orientações sobre dieta e cuidados com a cicatrização. Eles tentaram agir normalmente, mas eu percebia a tensão no ambiente. Enquanto eles me davam as instruções, eu não conseguia parar de pensar no que eu havia acabado de ouvir. Eu fiquei com a sensação de que havia algo mais naquele hospital, algo que todos conheciam, mas preferiam não mencionar abertamente. A ideia de que aquela presença pudesse ser algo recorrente me deixou com uma mistura de inquietação e resignação enquanto eu me preparava para sair daquele lugar. Depois que eu saí e fui para casa, eu ainda sonhei com ela algumas noites. Parecia que ela ainda estava fazendo meu acompanhamento e que ela só iria embora de vez quando soubesse que eu estava totalmente bem e recuperado. À medida que meu estado de saúde foi melhorando, meus sonhos com aquela mulher se tornaram cada vez mais raros, até que pararam definitivamente. Outra coisa que eu acho estranho é que hoje, tanto tempo depois desse episódio, por mais esforço que eu faça, eu não consigo me lembrar do rosto dela. Parece que alguma coisa bloqueia aquela imagem na minha mente e eu não sei explicar o porquê. Era isso que eu tinha para contar, meus amigos. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final e fiquem todos com Deus. A Senhora das Moscas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu me chamo Michael e eu sou da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu hoje sou médico cardiologista e eu trabalho em um grande hospital estadual aqui da Bahia. Na época em que isso aconteceu, eu fazia estágio no ambulatório de uma clínica, mas, antes disso, eu havia participado de brigadas de saúde em comunidades distantes na região norte do país.
Durante um desses dias, eu mesmo presenciei fenômenos muito estranhos que eu mesmo só acredito porque eu vi com meus próprios olhos. O que eu vou compartilhar foi a coisa mais esquisita de todas e até hoje eu não entendo o que aconteceu. Eu digo a vocês que eu não os culpo se vocês não acreditarem no que eu vou contar. Até porque, como eu disse, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu mesmo não acreditaria. Estávamos com um grupo de dentistas fazendo campanhas para cuidar dos dentes e prevenir a diabetes em uma comunidade ribeirinha do Alto Xingu. Nós chegamos, montamos o posto e as pessoas começaram a vir para serem atendidas. Tudo parecia normal. Nosso turno terminava às 6 da tarde, quando apareceu uma mulher muito idosa com 2 jovens. Elas ficaram longe das outras pessoas, cobrindo o rosto com lenços, como se não quisessem que ninguém as visse. Por um tempo, elas ficaram observando de longe. Depois a idosa finalmente se aproximou para ser atendida. Desde o começo, algo parecia errado. Meus amigos, a mulher simplesmente não tinha pressão arterial. Eu tentei aferir várias vezes, mas o resultado era sempre o mesmo: 0. Isso preocupou muito a mim e a equipe, pois isso não era normal e ninguém nunca havia falado de nada parecido na literatura médica. Eu troquei o equipamento para garantir que ele não estava com nenhum problema, mas o resultado continuou o mesmo. Decidimos levá-la para a ambulância para usar equipamentos mais avançados e enquanto a levávamos, eu notei que as jovens ficaram paradas, nos olhando fixamente debaixo de uma árvore próxima. Os seus olhares eram frios e sérios, o que tornava tudo ainda mais estranho. Tentamos achar o pulso da idosa, mas não havia sinais. Enquanto isso, o céu escurecia e o ambiente foi ficando mais esquisito. Meus amigos, não havia sinais vitais no corpo daquela senhora. Ela estava sem pulso, sem resposta nos olhos e sem som nos pulmões. Era como se ela estivesse presa entre a vida e a morte. Aquela situação nos deixou cada vez mais confusos e o ambiente parecia mais pesado. Decidimos levá-la ao hospital, pois não sabíamos o que estava acontecendo e temíamos por sua vida. Meu colega foi falar com as jovens para informá-las sobre o translado, mas elas simplesmente o ignoraram. Elas não se moveram, não falaram, apenas continuaram nos observando em silêncio, sem mostrar nenhuma emoção. Enquanto ele falava com elas, eu tentei examinar a garganta da idosa mais uma vez. Eu usei o abaixador de língua e eu pedi para que ela abrisse a boca. Foi então que eu vi algo inacreditável. Luciano, 2 pequenos dedos saindo do fundo da sua garganta, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Eu fiquei paralisado sem entender o que estava vendo. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Eu achei que eu estava tendo uma alucinação, mas eu pisquei várias vezes e os dedos ainda estavam lá. Eles eram finos e de cor cinza, movendo-se lentamente como se estivessem procurando alguma coisa. Nesse momento, o meu colega voltou correndo com o rosto cheio de medo e lágrimas nos olhos. Ele gritava para sairmos de lá imediatamente. A urgência em sua voz era clara, como se ele tivesse visto alguma coisa terrível. Eu saí da ambulância sem pensar 2 vezes e o medo me invadiu também. Nos afastamos alguns metros e então aconteceu algo ainda mais estranho. A idosa, que estava imóvel o tempo todo, se sentou lentamente e na nossa frente ela desapareceu em um enxame de moscas que se espalharam em todas as direções. O som das moscas era ensurdecedor, um zumbido que preenchia todo o espaço. Nós não podíamos acreditar no que tínhamos visto e por um momento nenhum de nós conseguiu se mexer.
Nós nos afastamos o mais rápido que pudemos e encontramos um lugar seguro para parar e tentar nos acalmar. O meu colega ainda tremia e mal conseguia falar. Ele então me contou o que tinha visto. As duas jovens não tinham olhos. Os seus rostos eram só pele e vazio, como se alguém tivesse apagado completamente as suas faces. Era como se elas não existissem realmente, como se fossem uma imagem distorcida que não pertencia a esse mundo. Pouco depois, um colega que não havia relatado sentir nada antes da chegada dessas mulheres desmaiou e nós só conseguimos estabilizá-la quando chegamos longe daquele lugar. Quando finalmente nos acalmamos um pouco, conversamos tentando entender o que havia acontecido. Nenhum de nós tinha vivido algo assim antes. Tudo o que aconteceu naquela tarde parecia um pesadelo e cada detalhe era mais difícil de acreditar do que o anterior. A sensação de que tudo era irreal ficou com a gente mesmo depois de deixarmos aquela comunidade. Nós saímos o mais rápido possível e ninguém mencionou o incidente nas semanas seguintes. Meus amigos, sempre que falávamos sobre o assunto, éramos tomados pelo medo e confusão. Nós tínhamos a impressão de que se falássemos sobre o assunto, era como se estivéssemos abrindo uma brecha para que aquilo acontecesse novamente. Nós tentamos buscar respostas perguntando discretamente a outros colegas se eles já haviam vivido algo parecido em alguma brigada, mas as respostas eram sempre de confusão e dúvida. Poucas pessoas pareciam acreditar nas coisas que falávamos. Alguns até davam risada e perguntavam o que havíamos bebido. Então, aos poucos, nós paramos de falar sobre o ocorrido. Meus amigos, toda vez que eu me lembro daquela noite, a imagem daquela idosa desaparecendo em meio àquele enxame de moscas e as jovens sem olhos voltam à minha mente. É algo que eu nunca vou esquecer. E embora eu tenha tentado encontrar uma explicação lógica, simplesmente eu vejo que não há. Aquela tarde mudou a forma como eu vejo o meu trabalho e a minha vida. Agora, quando eu participo de alguma brigada ou algum projeto humanitário naquela região, eu sempre tenho em mente o que aconteceu como um lembrete de que há coisas que não podemos explicar e que estão totalmente além da nossa compreensão. Uma presença na ambulância. Saudações, Luciano. Sou um grande fã de todas as suas histórias. Espero que o relato que eu envio agora possa fazer parte de algum dos seus vídeos. Fiquei bastante empolgado para compartilhar algo que me aconteceu quando eu trabalhava como paramédico em uma ambulância de uma instituição de renome, mas que eu não mencionarei por continuar trabalhando no mesmo local, embora em outra posição. Eu devia ter 20 e poucos anos naquela época, fazendo plantões noturnos que ninguém queria e geralmente acabavam sendo assumidos por quem havia acabado de entrar. Naquela ocasião, eu estava com outro colega que se chamava Eduardo. Era uma noite tranquila, na verdade, tranquila até demais. Curiosamente, não tínhamos muitos translados ou emergências, então eu estava entediado. Foi quando eu perguntei ao meu colega se ele poderia me cobrir por um tempo para eu dormir um pouco antes do fim do turno, já que eu precisava estudar para a prova da faculdade que estava se aproximando e quanto mais minutos de sono eu conseguisse, melhor. Ele concordou, dizendo que assim que eu visse algum alarme, eu teria que acordar. Ele devia ter uns 35 anos e para ele era um trabalho normal, então eu acreditava que eu teria tempo para descansar. Eu me aconcheguei dentro da ambulância, estiquei as pernas, coloquei uma manta por cima e, como se nunca tivesse fechado os olhos, eu adormeci profundamente. Eu acho que eu já estava roncando quando acordei sobressaltado. As luzes e o som da ambulância estavam ligados. Eu pulei para a frente da ambulância pensando que estávamos a caminho de alguma emergência, mas eu percebi que tudo havia sido ativado por si só.
eu desliguei tudo e desci bastante irritado, perguntando ao Eduardo por que ele tinha feito aquela brincadeira. Ele respondeu imediatamente que não tinha nada a ver com aquilo, que inclusive ele voltou correndo da loja quando ouviu o som, achando que eu havia digitado os códigos para sair com a ambulância. Na verdade, ele estava segurando algumas bebidas e uns saquinhos de batatas fritas, então não havia razão para duvidar do que ele havia me dito. Minha raiva diminuiu, eu peguei uma das bebidas que ele ofereceu e nós nos sentamos em uma área do estacionamento que tinha mesas para descansarmos enquanto a ambulância permaneceu estacionada. Começamos a conversar sobre histórias de terror, já que o fenômeno nos inspirou. Meu colega estava prestes a me contar sobre alguns encontros que havia tido em outras estações quando ele olhou para o lado da minha cabeça. Eu estava de costas para a ambulância e pela palidez do seu rosto eu entendi que algo estava atrás de mim e o meu sorriso desapareceu. Eu me virei com um pouco de receio e meu coração começou a bater muito forte. Logo eu comecei a ouvir passos suaves atrás de mim. O Eduardo estava chocado e não conseguia dizer nada. Então, sem outra opção, eu me virei para enfrentar o que quer que fosse que estava se aproximando de mim, coisa que imediatamente eu me arrependi de fazer. Atrás de mim havia uma espécie de neblina branca com a forma de uma pessoa. Eu não posso dizer se era humana ou não. Simplesmente ela tinha a figura de um ser humano com um centro semelhante e uma cabeça e membros longos que, com passos leves, entraram na ambulância e se sentaram no banco do motorista. Ambos soubemos naquele momento o que estava por vir. Então, por puro instinto, tapamos os ouvidos para evitar o choque sonoro iminente. Em um espaço tão pequeno, os códigos sonoros da ambulância soaram com força. As notas ressoaram violentamente em cada canto de nossas mentes. É desnecessário dizer que as luzes nos atordoaram levemente e, em pouco tempo, levantamos para desligá-las. Estávamos com muito medo, mas era mais a dor física causada pela reação a um som tão estridente do que realmente poderia ser. Depois de desligarmos a ambulância, notamos que a fumaça dela estava enchendo o estacionamento, tornando o ambiente tóxico. Ao subir na ambulância, percebemos que o ambiente lá dentro estava estranho, então a desligamos rapidamente para sair do local e garantir que o ser não repetiria a ação no mesmo ponto. Respiramos um pouco fora da garagem e pela terceira vez a ambulância ligou sem que ninguém estivesse remotamente próximo a ela. Já estávamos bem assustados, mas de qualquer maneira buscamos a melhor forma de aguentar até o final do turno dentro do estacionamento. Depois das 3:30 da manhã, nada mais aconteceu, exceto que o clima dentro do prédio mudou de uma noite amena para um frio gelado, embora estivéssemos no final de novembro, bem perto do verão. Quando o nosso turno terminou e a nova equipe chegou, deixamos tudo e saímos de lá imediatamente, não sem antes avisar aos colegas sobre o que estava acontecendo. O mais velho, que deveria ter uns 55 anos, nos disse que isso era mais ou menos normal na garagem e que deveríamos esperar pelo inverno, quando as coisas ficariam realmente loucas. Isso me deixou tremendo, porque foi minha primeira experiência com o paranormal, mas como aquele homem avisou, essa não seria a última. O morto acusador. Boa noite a todos, especialmente saudações aos meus colegas técnicos e enfermeiros socorristas, ou seja, aqueles que estão nas ambulâncias. Luciano, provavelmente outros colegas já lhe falaram sobre os relatos de terror que costumam acontecer nessas unidades. Dessa vez, eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo pessoalmente
numa noite em que eu estava atendendo emergências na parte sul da cidade de Barreiro, que fica na região metropolitana de Lisboa, onde eu moro. Os turnos noturnos são onde mais se trabalha. Eu faço parte de uma empresa de ambulâncias privadas, às quais você pode ligar ou que circulam pelas avenidas procurando por ocorrências. Eu sei que não é exatamente a melhor forma de ganhar a vida, mas é o que há para fazer, já que as vagas nas instituições públicas são muito disputadas. Eu estava trabalhando à noite num turno que achei que fluiria normalmente. Pelo rádio, recebemos um chamado de emergência para atender um senhor idoso que apresentava sintomas semelhantes aos de um infarto. Nos dirigimos ao local sempre com 2 paramédicos e um motorista, pelo menos. Chegamos ao local, descemos da ambulância com a maca e os outros instrumentos. Estávamos diante de uma casa construída precariamente. Logo pensamos que as pessoas não teriam como pagar pelos serviços, mas fomos surpreendidos pelos filhos do senhor que estavam dispostos a pagar a taxa adiantada. Parecia que eles queriam que fizéssemos o melhor possível pelo paciente, e o fizemos com prazer e muito empenho. Ele ainda estava consciente quando entrou na ambulância. Ele estava nos dando algumas informações e um dos familiares também estava presente. Eu creio que era a sua nora, porque era a que mais parecia calma naquele momento. O restante da família nos encontraria no hospital. Luciano, dentro da ambulância, apesar dos cuidados que prestamos, o senhor acabou morrendo no meio do caminho. Não é incomum, mas diante da nora foi uma situação lamentável. Apesar dela ter se mantido forte, ninguém estava indiferente. O motorista desligou as sirenes, pois já não era mais uma emergência. Claro, ainda tínhamos que levar o corpo para o hospital mais próximo, mas agora podíamos ir em uma velocidade normal. Dentro da ambulância, o ambiente estava silencioso. Eu observei o corpo do idoso. Ele tinha pouco cabelo na cabeça e a pele estava marcada pelas características da idade, além de um tom pálido que indicava que sua jornada estava chegando ao fim. Enquanto eu observava, o homem de repente se sentou com os olhos brancos, abriu a boca com uma expressão serena, olhou para a nora e, com uma voz que não parecia natural, disse que a culpa de tudo era da Maria, sua esposa, e que ela deveria pagar por tudo. Em seguida, ele caiu novamente na maca. Nós imediatamente começamos a usar os desfibrilhadores enquanto a mulher gritava histérica, dizendo que ele ainda estava vivo. O motorista, ouvindo a confusão, acelerou novamente a ambulância para chegarmos ao hospital. No entanto, o corpo continuava a mostrar todos os sinais de morte. Não houve pulso e nem nada do tipo. Quando chegamos ao hospital, o corpo ainda estava inerte. Os médicos confirmaram que o homem estava morto há pelo menos 40 minutos, coincidindo com o primeiro relatório que demos. Não mencionamos o que aconteceu para evitar perguntas desconfortáveis, mas parava no ar que o espírito, ou seja lá o que for, havia se comunicado com aquela mulher. Ela parecia muito confusa. Mais tarde, eu fiquei sabendo pelos enfermeiros daquele hospital que na sala de espera a nora criou um escândalo com a esposa do falecido, sua sogra. Claro que ela reagiu de forma negativa, mas quando o filho mais velho interveio, perguntando se era isso que ela vinha fazendo com os medicamentos que sempre estavam na mesa, começou uma intensa confusão. Eles chamaram a polícia e, finalmente, descobriram que, de fato, a senhora tinha estado administrando em excesso um medicamento para a pressão arterial do idoso, o que acabou causando sua morte. Provavelmente, não era como se estivesse longe de sofrer um infarto fulminante. Amigo Luciano, eu acredito que saiu em alguns jornais de notícias policiais que aquela mulher terminou seus dias na prisão. Eu nunca mais soube nada sobre esse caso, mas até hoje isso não sai da minha cabeça. Muito obrigado por ler o meu relato
E um grande abraço aqui da cidade de Barreiro, do outro lado do oceano, para você e todos os inscritos do seu canal. Uma chamada do passado. Olá, Luciane e amigos. O que eu quero contar aconteceu quando eu trabalhava como paramédico há muito tempo atrás, quando eu tinha 20 anos. Agora eu estou indo para os 45. Era uma noite fria como os pés de um morto, e com uma névoa que dava vontade de ficar em casa na cama, mas naquela época eu tinha que trabalhar para seguir com os meus estudos e me formar em medicina. Foi uma época que até hoje está meio embaçada na minha memória, porque eu quase não dormia e eu estava sempre ocupado. Eu me lembro dessa noite em particular, que, se eu não me engano, era 14 de fevereiro. Houve muitos acidentes nesse dia. Suponho que fosse resultado de muitas pessoas embriagadas nas ruas por causa do carnaval. Levamos várias pessoas para diferentes hospitais da cidade em diferentes condições. Alguns com os ossos quebrados, fraturas expostas, outros com cortes. Mas o mais grave que eu vi naquela noite foi uma amputação do joelho para baixo, resultado de um acidente de moto. Por volta das 3 da manhã estávamos descansando no turno. Eu me lembro de ter adormecido na parte de trás da ambulância, enquanto o motorista descansava na parte da frente e um outro colega deitado na maca. Todos deveríamos estar dormindo profundamente. Trabalhamos muito e eu fui o primeiro a acordar com um som estranho no rádio. Era um chamado de emergência, mas mencionava códigos muito antigos, tanto que eu mal os reconheci. Eu acordei o motorista para ele confirmar o que estavam dizendo pelo aparelho. Ao ouvir a chamada da operadora, ele me disse que era um chamado de emergência para atender a um acidente às margens da cidade, mas como eu havia notado, eles estavam usando códigos da polícia muito antigos que estavam há pelo menos 10 anos desatualizados. Ambos ficamos surpresos, mas calmamente ele respondeu à chamada, deu o código da unidade à operadora e disse que estávamos a caminho. Nossa ambulância era parte dos veículos estaduais, então teoricamente não haveria problemas e a comunicação era 100% oficial. Chegamos rapidamente ao local. Lá não era muito distante de onde estávamos, especialmente se você está com as sirenes da ambulância ligadas e a toda velocidade. Só que, Luciano e amigos, quando chegamos ao local indicado, ficamos surpresos ao não ver sinais de nenhum acidente ao redor. Normalmente, quando reportam acidentes pelo rádio, é porque já há elementos de segurança no local, mas as características relatadas no rádio não coincidiam com o que víamos. Nesse momento, uma viatura nos alcançou ao nos ouvir chegar em alta velocidade. Eles nos perguntaram o motivo de estarmos ali. Informamos o que havia acontecido e os oficiais imediatamente mostraram um olhar de quem estava entendendo tudo o que se passava. O mais velho, aparentando ter uns 40 anos, mencionou que aquilo acontecia pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano naquele lugar. Ele informou que anos atrás, por volta dos anos 80, um casal tirou a própria vida dirigindo o carro diretamente contra um dos prédios. Ambos morreram no local e eles fizeram isso porque seus familiares não os deixavam ficar juntos. E agora, toda vez que se aproximava a data da morte deles, uma comunicação misteriosa sempre era emitida, enviada aos serviços de emergência de vários lugares diferentes. Eu devo confessar que eu não acreditei muito no policial, mas como não havia nada, nós saímos do local. Eu poderia jurar que quando eu me virei para olhar pela janela, eu vi 2 sombras de mãos dadas no meio da rua, o que me causou um arrepio horrível por todo o corpo. Eu não sei se eu vi mesmo alguma coisa sobrenatural ou se eu apenas fiquei impressionado com essa história, que até hoje
Me causa calafrios. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O pedido de ajuda. Como operador de ambulâncias, ou seja, como motorista, muitas vezes somos enviados a bairros que não são tão seguros aqui no estado do Maranhão. Nessas situações, tentamos ir devagar e com o máximo de atenção possível. Luciano, eu me chamo Miguel e faço parte de uma corporação estadual, então não temos muitos recursos. Mas isso não impede que às vezes nos chamem para tratar de ferimentos por arma de fogo e facadas, sem reportar às autoridades. Tentamos evitar, mas quando já estamos encurralados, não temos escolha. Em uma ocasião, fomos atender a um chamado perto de uma comunidade às 4 da manhã. Entramos naquelas ruas estreitas e nos aproximamos do endereço onde disseram que havia uma pessoa ferida à bala que estava perdendo muito sangue. Assim que paramos, uma pessoa saiu de casa apontando uma arma para nós e gritando, nos mandando atender a pessoa que estava lá dentro imediatamente. Naquele momento, eu acho que eu vi minha vida passar diante dos meus olhos. Com toda a calma que eu consegui reunir, eu disse que não, apesar do cano da arma apontando para mim. Eu indiquei que não podíamos afastar os desfibriladores da ambulância e que deveríamos buscar a pessoa ferida e levá-lo para dentro dela. Eu acho que a minha voz soou firme o suficiente e o jovem guardou a arma e concordou comigo. 2 rapazes que estavam comigo entraram e rapidamente movemos o homem para a cabine da ambulância, enquanto o outro continuava apontando a arma. Vimos do que se tratava e a pessoa estava prestes a morrer, mas não podíamos dizer isso ao homem lá fora. Então fizemos o melhor que pudemos e eu acho que toda a sorte que tínhamos na vida foi usada naquele momento, porque conseguimos estabilizar o paciente. Ao abrir o ferimento, percebemos que a bala não havia atingido nenhum órgão importante, mas como ela tinha ficado tanto tempo na carne, ela acabou se contaminando. Eu limpei tudo, fechei e coloquei um soro. Estávamos prestes a sair para explicar ao outro homem os cuidados necessários para a recuperação e enfatizar que ele deveria ser levado para um hospital, mas não encontramos ninguém por perto, exceto alguns curiosos. Perguntamos se alguém tinha visto o rapaz que havia nos chamado, mas ninguém disse tê-lo visto. Levamos o homem para o hospital civil e, como eu estava muito curioso, esperei até que estivesse consciente para perguntar sobre a pessoa que pediu ajuda. Diante disso, o rapaz, que não deveria ter mais de 22 anos, abriu os olhos surpreso e me disse que a única pessoa com essas características era o seu irmão, que havia falecido em um confronto com a polícia 2 anos antes. Ambos ficamos em um silêncio pesado. Eu comentei que seria melhor aproveitar essa segunda chance, pois faltou muito pouco para ele ter morrido. Tempos depois, eu vi que o jovem superou seu passado e tornou-se um dos colegas paramédicos com quem eu trabalho atualmente. E isso ficou como apenas mais uma história. Muito obrigado, Luciano, por ler o meu relato, e um grande abraço a todos vocês.